Muito bem, sejam todos bem-vindos à nossa reunião, onde nós estamos na nossa sala de estudo do livro da Gênese, de Allan Kardec. Hoje é a nossa sessão de número 7, no dia 23 de maio de 2022. Nós seguimos com o capítulo 1, que trata da natureza da revelação espírita, e nós vamos estudar do item 40 ao 45. Então, aqui nós vamos, nesse momento, iniciar então aqui o número 40. No dia de hoje, nessa nossa sessão de estudos, a gente foi dado, na semana passada, foi dada uma pincelada muito rápida sobre a existência do perispírito. E aqui vai se falar um pouquinho mais, não muito ainda, porque o assunto é muito vasto. E ele não se coloca Allan Kardec, né? Nesse momento, ele não dá muita informação, mas ele fala da importância do perispírito, né? Então, no item 40, o estudo das propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais e dos atributos fisiológicos da alma abre horizontes à ciência e dá a chave de uma infinidade de fenômenos incompreendidos até hoje, pela falta de conhecimento da lei que os rege. Fenômenos negados pelo materialismo, porque se ligam à espiritualidade, qualificados por outros como milagres e sortilégios, segundo suas crenças. Então, esse materialismo de que ele fala, né, que nega tudo que vem do espírito, ou que vem do espiritualismo, né, porque na verdade o espiritualismo ele é o contrário do materialismo, ou seja, o materialismo não crê em nada depois da morte. Já o espiritualismo, qualquer que seja a religião, qualquer que seja a seita, qualquer que seja, enfim, a crença é que há algo além da matéria. Então, o espiritismo se encaixa dentro disso, né? E, no caso, o materialista, ele nega tudo, porque ele acha que são sortilégios, são milagres, são coisas que não são reais, né? Então, o estudo do perispírito, as propriedades do perispírito, também dos fluidos espirituais e tudo, vai dar a chave de como funciona tudo isso. Então, aqueles que estão estudando com a gente já nas quartas-feiras, que estuda o livro dos médiuns, já está um pouquinho mais avançado nesse tema. E quem estudou com a gente também o livro dos espíritos também pôde entrar mais nesse tema, né? Se pegou essa parte. Caso não tenha, ele está tudo registrado, está tudo gravado e dá para acessar, tá? Então, vamos lá, seguindo. Tais são, entre outros, o fenômeno da vista dupla, da visão à distância, do sonambulismo natural e artificial. O artificial é o conduzido, né? O natural é que a pessoa ela manifesta o sonambulismo. Já o artificial é quando é conduzido, né? Dos efeitos psíquicos, da catalepsia e da letargia, da presciência, dos pressentimentos, das aparições, das transfigurações, da transmissão do pensamento, da fascinação, das curas instantâneas, hein? Das obsessões e possessões, etc. Então, todos esses fenômenos, eles são explicados através do estudo das propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais e dos atributos fisiológicos da alma. Então, tudo isso é um campo vasto de conhecimento. Então, não é mais nada que seja místico, que seja milagre, que seja o que quer que seja. Então, nós, hoje, de posse desse conhecimento, nós deixamos de lado essa mistificação, né?
coisa de assombração, coisa assim de... enfim, coisas que fizeram parte do nosso folclore, tudo isso pode ser explicado de uma forma natural. Ao demonstrar que esses fenômenos repousam em leis tão naturais como as dos fenômenos elétricos, a eletricidade é algo natural hoje. Antes não era, né? Hoje, ela é estudada, hoje que eu digo, desde século XIX, aí que se tem o domínio desse conhecimento. Então, já não é mais nenhuma surpresa, são leis naturais, né? E as condições normais nas quais se pode reproduzi-los, o Espiritismo destrói o império do maravilhoso e do sobrenatural, e, por consequência, a fonte da maior parte das superstições. Então, o que já foi superstição não é mais, desde que se conheça o Espiritismo. É uma coisa assim, explicada naturalmente. Tem leis naturais para isso. Claro, as leis diferem um pouco dessas da matéria, mas são perfeitamente assim, descritas, explicadas, entendidas. Então, deixa de ser superstição. Assim como leva a crença na possibilidade de certas coisas consideradas por alguns como quiméricas. Só para a gente se lembrar o que significa quimérico, é o desprovido de realidade, resultado da imaginação, em que a fantasia, o tópico, que mescla a fantasia com a realidade. Então, aquilo que não é real. Então, alguns como quiméricas, né? Algumas coisas, né? Também impede que se creia em muitas outras, pois demonstra sua impossibilidade e irracionalidade. Então, o Espiritismo impede que a gente entre nesse campo do impossível, do irracional. Então, ele leva a gente à razão, a pensar, a avaliar. No item 41, ele fala: o Espiritismo, longe de negar ou destruir o Evangelho, olha só, agora ele está entrando no campo da moral, né? Porque o Evangelho é isso, é uma mensagem de caráter moral. Né? Vem, ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza que revela tudo o que disse e fez o Cristo. Então, ele traz para o lado, assim, científico, né, aquilo que era milagre, que estava no campo do impossível, porque o milagre é impossível, né? O milagre, ele fere as leis naturais. É algo que não se explica, então vira milagre, né? Principalmente numa época onde a ciência estava engatinhando, né? Então, o Espiritismo, ele confirma, explica e desenvolve o que Jesus falou. Então, o Evangelho passa a ter um caráter assim de conhecimento, inclusive científico. Então, a gente vai, através do Espiritismo, entender que as curas de Jesus não tinham nada de milagre. Eram coisas que ele conseguia fazer, e ainda ele falou para a gente, falou, ó, vocês poderão fazer o que eu faço e mais. Olha só, o que ele estava querendo dizer? Vocês vão ser capazes de curar, por exemplo. Mas como que é isso? Hoje tem médiuns de cura, e nós sabemos disso. Então, é, assim, a confirmação do que ele falou há quase 2000 anos atrás. Então, a gente, hoje, através do Espiritismo, compreende o Evangelho, compreende como uma ferramenta de crescimento espiritual. Em algum momento, tem inclusive ciência ali, né? Tem o caráter moral e também o filosófico, que, como a gente vai perceber aqui, que ele vai falar em algum momento, Jesus não era um filósofo somente, porque ele era completo. Ele era filósofo, ele era médico, ele era um psicólogo como ninguém.
professor, o que quiser, ele trouxe no seu mais alto nível, né, para a gente. Esclarece os pontos obscuros de seu ensinamento, quer dizer, o Espiritismo esclarece os pontos obscuros do ensinamento do Evangelho. O que é obscuro? Que não deu para entender. De tal modo que aqueles para quem certas partes do Evangelho eram ininteligíveis ou pareciam inadmissíveis, podem ser compreendidas facilmente com a ajuda do Espiritismo e serem admitidas, vendo melhor o seu alcance e podendo distinguir entre realidade e alegoria, o real do irreal. Então, olha que ferramenta importante que nós temos, que é o Espiritismo. Então, aí, vou só dar uma pequena, abrir um parênteses, da importância que a gente realmente deve dar ao Espiritismo. E aí a gente vai se lembrar, puxa, então, tudo indica que ele, sim, é a terceira revelação. Tamanho é o envolvimento com tudo, o conhecimento que ele nos traz, a luz que ele traz sobre muitos assuntos. Cristo lhes parece mais importante, já não é simplesmente um filósofo, mas um Messias divino. Então, trouxe para nós realmente a revelação, né? Trouxe o que vem de Deus. Agora, naturalmente, que ele falava para um povo que tinha limitações. Se ao invés de 2000 anos atrás, ele não tivesse vindo e viesse hoje, certamente queria usar uma outra linguagem no nível de compreensão da civilização, da humanidade de agora, né? Mas como ele veio há 2000 anos atrás, então ele falava para aquele povo, pelo nível de compreensão deles. Aí no item 42, além do mais, considerando-se o poder moralizador do Espiritismo, isso é muito importante. Lembra-se que Kardec, quando ele percebeu, através das mesas girantes, as respostas que os espíritos davam, e depois foi evoluindo e dando respostas diretas, por escrito ou falada, então, aí ele percebeu que o poder do Espiritismo seria transformador, iria mudar a humanidade, justamente com esse poder moralizador. Então, isso chamou a atenção dele. Ele conseguiu ver o que ninguém viu. O que todo mundo via uma diversão no que acontecia, ele viu ciência, ele viu filosofia, ele viu mudança moral, né? Então, além do mais, considerando-se o poder moralizador do Espiritismo pela finalidade que confere a todas as ações da vida, olha, todas as ações da vida, em todas as áreas, pelas consequências do bem e do mal que torna tangíveis. A força moral, a coragem, as consolações que dá nas aflições, mediante uma inalterável confiança no futuro, pela ideia de cada um ter perto de si os seres a quem amou, assim como a certeza de os rever, a possibilidade de se comunicar com eles, enfim, pela certeza de que tudo quanto fez, quanto se adquira em inteligência, em ciência e moralidade, até a última hora da vida, até no suspiro final ali, nada foi perdido, tudo se aproveita ao adiantamento. Reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo em relação ao Consolador anunciado. Então, aquilo que Jesus prometeu, ele cumpriu através do Espiritismo. Olha quanta coisa ele fala aqui, né? Que tudo, até a última hora da vida, nada é perdido. Tudo vem a benefício do adiantamento. Portanto, olha, vamos aproveitar essa oportunidade e fazer um comentário importante.
Tem gente que fala assim, já estou velho, não aprendo mais nada. Bobagem. Nós aprendemos e muito. Nós temos um cabedal de conhecimento acumulado ao longo da vida que é muito, muito aproveitado para que se aprenda mais e mais. Siga aprendendo. Então, por isso a importância da gente estudar, da gente se envolver com coisas assim sadias em termos de leitura. O Espírito de verdade, ele fala, né? Amai-vos e instruí-vos. Então, olha só, um lado moral, o outro intelectual. Então, vamos continuar estudando. Os espíritos orientaram Kardec nesse sentido. Então, nós temos que buscar isso. Ora, como é o Espírito da Verdade que preside o grande movimento da regeneração? Está vendo? Ele preside esse movimento da regeneração. A gente ouve falar em regeneração já há 160 anos. Os espíritos já falaram para Kardec e ele transferiu para a gente através das obras básicas. O movimento da regeneração está a caminho. Por isso, ninguém acha que, como estão falando muito em regeneração agora, vai ter uma chavinha que alguém vai girar e pronto, o mundo já fica regenerado. Já vai ser um mundo melhor. Não, somos nós que vamos ter que fazer essa grande mudança, esse grande movimento de regeneração. Então, ora, como é o Espírito da Verdade que preside o grande movimento da regeneração, a promessa de sua vinda encontra-se cumprida, porque, de fato, ele é o verdadeiro Consolador. Então, esse é o Espírito da Verdade. Esse é o Consolador. E aí tem aqui uma observação na 36. Vamos ver do que ele fala, né? Muito, porque ali fala das perdas, né? Então, nesse momento, a gente vai entrar um pouco nesse lado consolador, quando a gente se separa de entes queridos, né? Muitos pais de família deploram a morte prematura de filhos, para cuja educação fizeram grandes sacrifícios e dizem a si mesmos que tudo isso foi pura perda. Imagina, investiu tudo no filho. Não somente materialmente falando, mas também o tempo, a atenção e tudo, né? Aí desencarna o filho, ele fala, bom, foi tudo perda. Todo sacrifício que eu fiz, perdi, né? Então, Kardec vai justamente falar sobre isso, que não é perda. Aliás, ele já falou, né? Mas vamos lá. Com o Espiritismo, eles não lamentam esses sacrifícios e estão prontos a enfrentá-los, mesmo com a certeza de ver os filhos morrerem, porque sabem que se eles não aproveitam tal educação no presente, ela servirá primeiramente para o seu progresso como espírito. Depois serão conquistas adquiridas para a nova existência. Então, olha só, o investimento que está sendo feito não é para essa vida. No final das contas, tudo que a gente faz não é para essa vida, a gente não se prepara para ela, a gente se prepara para a vida espiritual. Isso aqui é um curso que nós estamos fazendo, né? Um estudo que nós estamos fazendo. A gente vem para cá para o aprendizado e cedo ou tarde retorna para a condição de espíritos, levando todo o conhecimento que a gente adquiriu aqui. O corpo a gente deixa para trás. O cérebro, que seria aquilo que faria todo o processo do pensamento e tudo, e que os materialistas acham que morreu o cérebro, morre tudo, todo o conhecimento junto. Não, ele foi só um instrumento, foi só uma ferramenta, foi um veículo para a gente se locomover, para a gente pensar, para a gente agir, né? E depois se acaba, mas o espírito continua. E aí, quando ele fala, quando regressam a esse mundo, possuirão uma bagagem intelectual que os tornará mais aptos para adquirir novos conhecimentos. Por isso que a gente vê tanta coisa
tanta gente com aptidões natas. Mas de onde veio? De vidas passadas, que se prepararam durante aquelas vidas. Tais são os filhos que trazem ao nascer ideias inatas, que sabem sem precisar aprender. Não tem um monte de criança que é autodidata, de repente a criança começa a escrever. Ah, nossa, aprendeu sozinho os números, as letras, as palavras. Trouxe de onde? Não é da genética dos pais. Isso não se aprende. É como fala. A fala, a gente aprende por imitação, no ambiente que a gente está. Se a gente passar sozinho, sem escutar ninguém falar, não fala nada. Então, não é genética. A fala não é genética, né? A gente tem que aprender. Então, por isso que a gente aprende, inclusive, outros idiomas ao longo do tempo. Por isso que a gente tem facilidade com alguns idiomas, né? Ou dificuldades com outros. Isso tudo está no passado, o contato que a gente já teve. Então, a gente traz para as vidas que a gente tem aqui, para as reencarnações, vidas que eu digo, as reencarnações, né? Aquilo que a gente aprendeu foi somando na vida do espírito, né? Então, essa personalidade que a gente tem hoje é uma fração do conhecimento e tudo que a gente tem como espírito, né? Se como pais não tiveram a satisfação imediata de ver os filhos usarem essa educação, eles a desfrutarão mais tarde. Eles a desfrutarão tarde, seja como espíritos, seja como homens. Talvez venham a ser, de novo, os pais desses mesmos filhos, que se costuma dizer superdotados pela natureza, mas que devem suas aptidões a uma precedente educação. Então, a importância da gente aprender é para agora, cultura geral, que seja, né? Mas é para o futuro. Esse é o mais importante. E até interessante, nós não perdemos nada do que a gente aprende. Nada. Isso tudo eclode ou aflora quando a gente estiver na condição de espírito ou ainda sob hipnose. Sob hipnose, a gente consegue dizer o que estava escrito em determinada página de tal livro. Onde é que estava esse conhecimento? Ele está ali, está embutido, está em algum lugar, mas ele está ali e ele vai se manifestar. Como também, se os filhos se desviam para o mal em consequência da negligência de seus pais, estes podem vir a sofrer mais tarde pelos aborrecimentos e desgostos que lhes suscitarão a nova existência. E aí está lá no Evangelho, que era uma coisa que eu devia ter guardado aqui, que eu tinha até ele já comigo. Vamos ver se eu consigo localizar aqui. Só um momentinho, por favor. Eu tinha até já separado aqui. Só que eu vou ter que parar aqui e de novo trazer essa aqui. Vamos lá. Kardec fala, dá uma olhada no capítulo 21, isso, capítulo 21, tem uma mensagem do espírito Sansão, perdas de pessoas amadas e mortes prematuras. E, o Sansão era um membro da Sociedade Espírita de Paris. Ele deu essa, desencarnado, tal, ele deu essa comunicação, essa mensagem, em 1863. Então, é o item 21. Quando a morte vem ceifar em vossas famílias, levando sem consideração os jovens em lugar dos velhos, dizeis frequentemente, Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte e com o futuro pela frente, para conservar os que já viveram longos anos, carregados de decepções. Leva
os que são úteis e deixa os que não servem para mais nada. Fere um coração de mãe, privando da inocente criatura que era toda a sua alegria. Então, isso é que a pessoa comum pensa, né? Então, quando acontece isso, pronto. Por que Deus faz isso? Deus não está sendo justo. Está levando esses inocentes, jovens, e deixando para trás os mais velhos, que já viveram tanto, né? Criaturas humanas, são nisto que tendes necessidades de vos elevar, para compreender que o bem está muitas vezes onde pensais ver a cega fatalidade. Por que medir a justiça divina pela medida da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, infligir-vos penas cruéis? Nada se faz sem uma finalidade inteligente, e tudo o que acontece tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos afligem, vos atingem, sempre encontraria nela a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses representariam umas considerações secundárias que relegaríeis ao último plano. Olha o que ele fala. Então, se pensar direitinho, vão ver que aquilo que vocês estão pondo em primeiro lugar está em último. Acreditai no que vos digo. A morte é preferível, mesmo numa encarnação de 20 anos, a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias respeitáveis, ferem um coração de mãe e fazem branquear antes do tempo os cabelos dos pais. Olha, como isso é atual, né? Quantas pessoas estão aí, né? Assim, jovens que estão se envolvendo em muitas barbaridades, né? E aí, por isso ele fala, a morte é preferível do que fazer essas coisas erradas. Melhor que se prepare melhor e retorne um pouco melhor para poder superar essas dificuldades, né? A morte prematura é quase sempre um grande benefício que Deus concede ao que se vai, sendo assim preservado das misérias da vida, ou das seduções que poderiam arrastá-lo à perdição. Aquele que morre na flor da idade não é uma vítima da fatalidade, pois Deus julga que não lhe será útil permanecer maior tempo na terra. Como que Deus está julgando? Como é que ele está fazendo isso? Através das leis dele. Dentre elas, o planejamento reencarnatório. É uma terrível desgraça, dizeis, que uma vida tão cheia de esperança seja cortada tão cedo. Mas de que esperanças querem falar? Das esperanças da terra, onde aquele que se foi poderia brilhar, fazer sua carreira e fortuna? Sempre essa visão estreita, que não consegue elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida tão cheia de esperanças, segundo entendeis? Quem vos diz que ela não poderia estar carregada de amarguras? Considerais como nada as esperanças da vida futura, preferindo as da vida efêmera que arrastais pela terra? Pensais, então, que mais vale um lugar entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados? Regozijai-vos em vez de chorar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos desse vale de misérias. Não é egoísmo desejar que ele fique para sofrer convosco? Essa dor se concebe entre os que não têm fé e que veem na morte a separação eterna. E através do Espiritismo a gente sabe que a separação não é eterna, é temporária, né? Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando livre do seu invólucro corporal. Mães, vós sabeis que vossos filhos bem-aventurados estão perto de vós. Sim, eles estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem.
seus pensamentos vos protegem, vossa lembrança os inebria de contentamento, mas também as vossas dores sem razão os afligem, porque revelam uma falta de fé e constituem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós, que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração, chamando esses entes queridos, e se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós as mesmas, sentireis em vós mesmas a consolação poderosa que faz secarem as lágrimas e essas aspirações sedutoras que vos mostram o futuro prometido pelo soberano Senhor. Que coisa, hein? Que lição. Então, esse foi o item 36, né? Observação 36. Eu só gostaria de saber se vocês estão vendo agora a Gênese. Tudo pintado em pinho. Ah, tá, então tá bom. Só para ter certeza. Obrigado. Então, agora a gente volta lá onde a gente estava na nossa página. E tem que ir uma por uma, viu? Porque vamos lá. Desculpa aí, é que eu tirei de cena, né? Então, aí é um tempinho para vocês respirarem, né? Uau! Bom, vocês já perceberam que essa parte vai até o 64, né? O que nós estamos estudando aí. Muito bem. Então, agora deve ser o 45. Isso. Então, o item 43. Bom, vocês viram aqui que, só para fechar aqui, ora, como é o Espírito da Verdade que preside o grande movimento da regeneração, a promessa de sua vinda encontra-se cumprida, porque, de fato, ele é o verdadeiro Consolador. E aí a gente foi para o item 36, que sugere a leitura do Evangelho, né? Aquela perda de entes queridos e mortes prematuras, né? E agora a gente está voltando, né? O item 43. Se a esses resultados ajuntarmos a espantosa rapidez da propagação do espiritismo, apesar do quanto se tem feito para abatê-lo, não se poderá negar que a sua vinda seja providencial, pois vence toda a força e má vontade dos homens. Bom, vocês devem ter em mente isso que ele está falando, ou seja, a propagação do espiritismo foi muito mais rápida do que, por exemplo, como nós vamos ver, o cristianismo, que veio num lugar muito pequeno, lá na região da Judéia, né? E levou quanto tempo para aquilo se propagar? Quantas pessoas fizeram isso? Quantos foram os divulgadores do cristianismo, né? Teve aqueles ícones, né? Como Pedro, como Paulo de Tarso, como como João, né? Mas também foram assim, considerando hoje a situação em que o Espiritismo nasceu através de livros e depois vem a internet e tudo isso que nós estamos vendo, então a velocidade está sendo muito maior, né? Então é disso que ele fala, né? A propagação do Espiritismo, apesar do quanto se tem feito para abatê-lo, ele está aí se propagando, né? A facilidade com a qual é aceito por tantas pessoas sem obrigação, porque não foi nada imposto, as pessoas vão atrás do conhecimento, né? Porque querem, e não como já foi, como, por exemplo, nas tribos
que iam aqueles jesuítas colocar por força a crença, né, do espiritismo, do cristianismo, né? Então, no nosso caso, ele é aceito sem obrigação, apenas pelo poder de sua ideia. Prova que ele atende a uma necessidade. Que necessidade é essa? A de crer em alguma coisa, após o vazio deixado pela incredulidade, e que, portanto, veio no tempo certo. Então, realmente, ficou um vácuo aí de conhecimento. E para preencher ele, como é que faz? O Espiritismo veio trazer isso. Então, vamos ver o 37, o que ele representa, né? O que ele significa, esse item, né? Nesse item, Kardec, ao considerar o tempo certo para a vinda do Espiritismo, faz referência à reação espiritualista que sucedeu ao materialismo instaurado após a Revolução Francesa pelos ideólogos. E aqui ele cita alguns, né? Destruto de Tracy, Volney, Cabanes, etc. Então, o Espiritismo tinha um caminho já preparado, já havia uma reação espiritualista, né, que acreditava em algo além da matéria, né, que o materialismo estava ali presente, instaurado. Por sua vez, os materialistas se opuseram ao fanatismo cego do período anterior, dominado pela Igreja. Olha, é impressionante. Quem já morou na Europa, quem tem contato com a Europa, sabe do que eu estou falando. Quando se fala em religião para o europeu, arrepia os cabelos deles, né, os pelos deles. Por quê? Porque a igreja, ela era dominante, teve inquisição, teve um monte de coisa que fez com que eles não aceitem a igreja, a religião. Por isso a dificuldade de, quando se traz um conhecimento como esse, por exemplo, o Espiritismo, ainda mais fala de doutrina, porque doutrina significa doutrinar, né? Colocar meio à força, assim, e não tem nada a ver com isso. Doutrina significa um corpo de doutrina, né? Esse conhecimento que vem, esse pacote de informações que a gente recebe quando estuda o Espiritismo, né? Então, os materialistas, eles se opuseram a esse fanatismo que era imposto pela igreja. A reação espiritualista foi representada pelo espiritualismo racional. Olha que bonito. Então, é através da razão ter esse conhecimento além da matéria, que instituiu as ciências filosóficas nas universidades e nos colégios após 1830. Então, em 1830, na França, as escolas, elas, quando se falava em ciências filosóficas, tinham o espiritualismo embutido ali. Depois se perdeu isso, mas assim era, né? Por isso que tinha, quando aí já vamos falar de espiritualismo, quando ele nasceu, pouco antes do espiritismo, né, era o estudo das manifestações e tudo, né, das pessoas, porque elas podiam, eles queriam comprovar se aquilo não era fraude, se aquilo era de verdade. Ah, mas espera aí, então o espiritismo chegou atrasado? Não, é uma forma de analisar tudo aquilo que Kardec percebeu, assim como o espiritualismo via de uma outra maneira. 1848, por exemplo, teve o advento lá o evento, melhor dizendo, aqui nos Estados Unidos, das irmãs Fox. Então, isso veio bem, teve outras manifestações em outros lugares que aí trouxe esse conhecimento para o espiritualismo. Então, ele era racional, ele era estudado. Foi nessas circunstâncias extremamente favoráveis que chegou o espiritismo. Então, o terreno estava fértil, porque já tinha alguém que desbravou aquilo, que já preparou o terreno.
E aí, mais uma vez, a gente se lembra, puxa vida, é tudo um caminhar, passo a passo. Tem todo um roteiro, né, que as coisas estão acontecendo. Não tem nada de acidente. As coisas acontecem na hora certa. Não tem acidente mesmo, não tem coincidência, não tem sorte ou azar, né? Tem até um ditado bonito que fala assim: Deus não joga dados, né? Então, ele não trabalha com a sorte. É todo um processo que ele deixou na mão dos co-criadores, né? A exemplo de Jesus, no nosso caso, e está tudo assim no lugar certo, as coisas acontecendo. Dentro das leis dele, não? Das leis de Deus, exatamente. Mas num processo de evolução, sob o comando de um espírito elevadíssimo. Mais cedo teria se chocado. Então, se o espiritismo chegasse antes, teria se chocado contra o materialismo todo-poderoso. Num tempo ainda mais recuado, teria sido abafado pelo fanatismo cego. Então, imagina, primeiro o fanatismo cego, depois veio o materialismo, que mandava em tudo. Aí depois veio esse espiritualismo racional. Opa, agora sim pode chegar o espiritismo. Surgiu no momento em que a reação espiritualista, provocada pelos próprios excessos do materialismo, se apoderou de todos os espíritos. Isso está na Revista Espírita de outubro de 1863. É uma nota do editor. Já fomos 36, agora 37, né? Agora, o 44. O número dos aflitos é imenso. É uma verdade, né? Até hoje tem. Quantas pessoas estão vivendo em aflição? Precisam de respostas, precisam de conhecimento, precisam de tranquilidade, precisam de consolo. Esses somos nós. Não é, pois, surpreendente que tantas pessoas acolham uma doutrina que consola, de preferência, aqueles que se desesperam, porque aos deserdados, mais do que aos felizes do mundo, se dirige o Espiritismo. É para esses que foram colocados. O Espiritismo é o consolador desses aflitos, deserdados, desconsolados. O doente vê com mais satisfação chegar o médico que os sadios. É verdade, né? Quem está sofrendo é o doente. O sadio vê o médico chegando, está tudo bem. Chegou, tá, oi, oi, pronto. Já o doente, quando vê o médico chegar, é um consolo, é um alívio, é a esperança dele. Então, nesse sentido, os aflitos são os doentes e o consolador é o médico. Ele está fazendo uma comparação. O consolador é o médico para os doentes, para esses que estão aflitos. Vós, agora ele está falando para os inimigos do Espiritismo, né? Vós, combatentes do Espiritismo, se quereis que o abandonemos para vos seguir, dai-nos mais e melhor que ele. Então, me apresente algo melhor que o Espiritismo. E aí eu vou atrás de você. Se quer que eu te siga no raciocínio, no conhecimento, me apresente algo melhor. Curai com mais segurança as feridas da alma. Então, se eles são melhores, se esses combatentes do Espiritismo são melhores que o Espiritismo, então, que mostre que são mais eficientes na hora de curar as feridas da alma. Dai mais consolo, satisfação ao coração, esperanças mais legítimas, certezas maiores, fazendo do futuro um quadro mais racional, mais agradável. De novo, se fala no futuro. Portanto, queridos amigos, vamos pensar sempre que isso aqui é provisório. Isso aqui é um trampolim. Isso aqui é uma escola onde a gente tem que aproveitar ao máximo, porque cedo ou tarde a gente vai se graduar, nós vamos receber o certificado, o canudo, o diploma, que vai ser o nosso certificado de óbito, né? Certidão de óbito.
e aí a gente passa para o plano espiritual, melhorado, ou melhorados, né, nós. No entanto, não penseis vencê-lo, vós com a expectativa do nada, vós outros com a alternativa das chamas do inferno ou da beata e inútil contemplação perpétua. Então, Kardec está falando, não me venha com o inferno ou com o céu, que isso para mim não serve. Eu preciso de algo racional e agradável ainda por cima. Mas peraí, morrer é agradável? Claro, eu estou aqui sofrendo, doente, estou na cama. Cedo ou tarde eu preciso deixar para trás esse corpo. Ele já me serviu. Eu preciso me desvencilhar dele, agradecido, porque ele me fez melhor. Ele me ajudou a melhorar, a crescer. Então, agora, o fechamento, né, do que a gente vai, né, do que a gente tem aqui para hoje. Então, vamos ver que bonito que é isso aqui, olha. A primeira revelação foi personificada em Moisés. Então, o grande revelador, primeiro. A segunda, em Cristo, Jesus. Então, nós estamos falando de uma pessoa, Moisés, e uma pessoa, Jesus, ou Cristo. A terceira não está em nenhum indivíduo. Então, não foi um espírito que chegou e falou, né? As duas primeiras são individuais, a terceira é coletiva, característica essencial de grande importância. Isso é muito importante, é coletivo, pipocou no mundo inteiro. Era um espírito se manifestando de norte a sul, de leste a oeste. Olha que invasão coordenada, né, que foi feita. De novo, era o momento para que acontecesse isso. Ela é coletiva no sentido de não dar o privilégio de sua criação a ninguém. Agora a gente fala assim, então quem foram essas pessoas? Pessoas que viveram aqui. Então, quando a gente pega lá no Livro dos Espíritos, quem são os espíritos? Nossa, tem ali Sócrates, nós sabemos que Sócrates viveu aqui com a gente. São Luís, tem Paulo de Tarso, quem mais? Nossa, tem uma infinidade, Joana d'Arc, todos que passaram por aqui vieram contribuir com a melhoria do mundo. Que tal se amanhã a gente se prepara bem e vem para contribuir mais ainda, de forma consciente? Hoje nós estamos despertando, né? Hoje a gente, opa, acordou agora. Nossa, então é isso. A vida é isso? É para isso que serve? É. Então a gente acabou de despertar. Mas daqui a pouco nós vamos poder acumular mais conhecimento, lembrando na vida futura. Esquece agora. Esse agora é provisório, é temporário. Não vamos colocar todas as fichas nessa vida quando ela é provisória. Vamos pensar no futuro. Tem gente que se mata, literalmente se mata para as coisas materiais que nós vamos deixar. Então, vamos com parcimônia, vamos com conhecimento, com raciocínio fazer as coisas. Vamos viver a vida como ela deve ser vivida, né? Então, portanto, ninguém pode se dizer ser um profeta com exclusividade. Então, não tem um espírito, chegou um profeta, não. É um monte. Ela surgiu simultaneamente sobre toda a Terra para milhões de pessoas de todas as idades, épocas e condições, em todos os níveis da escala social. Está vendo? Nem isso. Ela é democrática. É para todo mundo, para espalhar. Conforme essa predição narrada pelo autor de Atos dos Apóstolos, né, que é João, nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Vossas jovens terão e anciãos sonhos. Ou seja, as jovens e anciãos terão sonhos. Do que ele está falando aí? Da mediunidade. Vai ser um canal fantástico, quando tiver mais espalhado do que está hoje, com a espiritualidade.
vai haver um intercâmbio tão grande que eles vão nos auxiliar a viver melhor, a produzir melhor, a criar melhor. Olha o que nós temos pela frente. Ela não proveio de nenhum culto especial, a fim de um dia servir como ponto de referência a todos. E aí, finalmente, a gente vai no último item aqui, que é o 38. Vamos ver do que se trata. Opa, esse não é, né? Eu queria que fosse só o item aqui, mas não foi. Vamos ver agora o item. Bom, vou deletar aqui, aí pronto. Agora a gente vai no item, agora sim. (38) Isso é uma nota de Kardec, tá? Nosso papel pessoal no grande movimento das ideias que se prepara pelo Espiritismo e já se inicia é de um observador atento que estuda os fatos para deduzir a causa e extrair consequências. Então, isso que ele fez, tá? O nosso papel pessoal era assim, eu, Kardec, fiz isso. Temos confrontado todos que nos foi possível reunir. Temos comparado e comentado as instruções dadas pelos espíritos em todos os pontos do globo. Olha só, ele se correspondia com muita gente. Onde ele podia, ele visitava. Onde ele não podia, ele mandava carta e recebia o resultado. E depois coordenamos metodicamente o conjunto, que são as obras básicas, né? Em resumo, temos examinado meticulosamente e dado ao público o fruto de nossas pesquisas, sem atribuir aos nossos trabalhos valor maior que o de uma obra filosófica deduzida da observação e da experiência, sem jamais nos colocarmos como chefe de doutrina. Nem nossas ideias a ninguém. Então, ele se coloca assim, olha, observamos, coletamos dados, analisamos, né? Isso ele, Kardec. E aí, o que ele fez? Ele colocou essas obras e falou que não era o chefe da doutrina, ele não era dono daquilo. Então, olha a preocupação dele de colocar essa nota, que era aquilo que ele fala anteriormente, que não tem dono e que veio de várias fontes do mundo inteiro, de todo o globo, né? Ao publicá-las, usamos um direito público e quem as aceita faz isso livremente. Então, ele não obriga ninguém. A doutrina espírita, o que está contido nas obras básicas, ninguém é obrigado. Cada um aceita livremente. Se essas ideias encontraram numerosas simpatias, se caiu no gosto do público, deve-se ao fato de responder às aspirações de muitos. E disso não nos envaidecemos de modo algum, porque não o criamos. Nosso maior mérito é a perseverança e dedicação à causa que abraçamos. E olha, isso tem que ser louvado. Ele realmente perseverou. Foi firme contra tudo, contra todos, e publicou tudo aquilo que ele precisava publicar. Porque ele abraçou uma causa, né? Em tudo fizemos o que outros poderiam ter feito em nosso lugar. Qualquer um podia ter feito isso. Razão pela qual nunca tivemos a pretensão de acreditar sermos profeta ou Messias. E menos ainda a dar essa impressão aos outros. Então, essa é a nota de Kardec, né? E com isso nós terminamos o que a gente tinha se comprometido, né? Aí até o item 45. O item 46 em diante a gente vai estar vendo a partir do outro capítulo, né? Outro capítulo não, o outro estudo. Estou vendo gente nova aí, a Ariane. Oi, Ariane. Ariane é minha cunhada. Oi, Ari. Acho que ela só está ouvindo. Tudo bem. Viajando aqui, eu estou viajando assim na maionese estragada. Porque fez pensar na Grécia Antiga, né? Que eles tinham pensamento livre, era uma época rica em cultura, os
filósofos, a arte, a música, a arquitetura, era uma coisa assim muito rica. Aí, de repente, tudo, né, meio que desapareceu. Isso antes de Cristo e depois de Cristo. Bem na época que o Espiritismo veio à tona, foi mais ou menos na época que começou a Revolução Industrial, que graças a essa revolução a gente tem um mundo que a gente tem hoje, isso em menos de 100 anos. Assim, mais de 100, menos de 200 anos. E é igual você falou, antes eram milhares de anos para chegar, dar um passinho assim, né? Então parece que houve assim uma era que já era, né, bem espiritual, bem linda, maravilhosa, por alguma razão, talvez essa razão de que espíritos tinham que habitar aqui para aprender, para evoluir. E eu tenho a impressão que a gente está passando mais ou menos por isso agora, entendeu? Saindo daquela que a gente chama da idade, né, eles falam, tem uma palavra que eu não lembro, mas dessa idade medieval, essas coisas assim, já para transcender e já para que a próxima geração aceite, porque o espiritismo é uma doutrina, mas logo, logo, como você disse, à medida que ele cresce, o mundo vai ser um espírito, vai ser, entendeu? Nós vamos ser médiums e ter essa comunicação direta, porque eles vão ajudar a gente a transformar esse planeta em uma coisa transcendental. Então, viajei. Não, eu acho que está certo. Realmente, o que leva a tirar a liberdade de pensamento? Porque realmente houve um momento em que havia muita, sabe, liberdade para criar. Quer dizer, não liberdade, mas havia muita criação. Mas a liberdade também não era toda ela assim. Tanto que Sócrates, por exemplo, foi condenado à morte por pensar, por fazer as pessoas pensarem. Então não tinha toda essa liberdade. Mas era mais do que já teve antes, né? Na Idade das Trevas, a Idade Medieval que você falou, né? A Idade Média. Então aquilo era terrível, você não podia falar nada, né? Tem muita gente jovem aqui que não pegou isso, mas quando eu era criança, nos anos 60, né? Depois da mudança política, havia muito medo, a gente não podia falar tudo, né? Fosse onde fosse, havia medo, o medo estava no ar. Então, isso, estou dando um exemplo, mas tem muito por aí ainda, né? Mas tem esse esforço de se libertar. E o Espiritismo, ele nos traz essa força do raciocínio. Então, nós precisamos pensar. Então, nós não podemos estar vinculados a nada que nos dirija. Nós temos que pensar por nós mesmos. Então, realmente, isso que você falou, Inês, é verdade. A gente tá caminhando. A que passos? Não importa, mas nós estamos caminhando. E vamos lembrar de novo, pensemos na vida futura. Não vamos ficar choramingando aqui por perdas materiais e até perdas de entes queridos, porque nós não perdemos nada. Perda material, o quê? Não é nosso, é temporário. Por isso que eu falo, a gente às vezes se mata por alguma coisa. Eu estou falando isso porque eu tô ficando velho, né? Quando a gente fica velho, fica mais desapegado, assim, né? Então, aí a gente fala, oh, mas peraí, um ente querido é diferente. Claro que é, muito diferente. Mas nós temos que lembrar que ele só foi antes da gente. O espírito ali de Sansão, né? Ele foi muito claro. Ir para o plano espiritual, consciente, já melhorado em relação, né, quando chegou aqui, é muito melhor. Eu lembro sempre da Ana Paula falando assim, falar, olha, a gente pode estar assim no caminho certo ao longo de todo o tempo e no finzinho pisa no tomate, né? Faz coisa errada. Nós estamos sujeitos a isso. Eu lembro de uma passagem do Décio Iandoli, né? Uma palestra, ele fala assim que ele recebeu de uma comunicação um espírito falando para ele, falou, você está indo bem, continua assim, você está indo bem. Aí ele confessa para a gente na palestra, ele fala assim, puxa vida, que vontade de desencarnar para não fazer coisa errada, né? Para não escorregar. Então, é mais ou menos isso.
poxa, eu estou ganhando, é melhor não arriscar mais nada, né? Então, vai para o plano espiritual. Claro, ninguém vai se suicidar, né? Porque nem a receita, mas vocês percebem o que o espírito fala? É isso. E o comentário da Ana Paula, que ela já fez mais de uma vez, a gente está sujeito a chegar mais para frente, daqui para o futuro, e fazer coisa errada. Nossa, é tão difícil viver nesse mundo. Não é fácil, não. Vencer o mundo, como Jesus falou, né? Vencer o mundo não é fácil, não. Estamos todos os dias pegando, assim, de vez em quando, umas armadilhas que, se você não tiver com a cabeça boa, cai, mas cai, às vezes, sem sentir. As armadilhas estão aí, prontas. É verdade. Portanto, olha, a gente realmente tem que ter fé no futuro, tem que saber que nós estamos aqui provisoriamente, fazer o nosso melhor. É uma educação. E eu não estou longe da verdade quando eu comentei. Olha, eu estou falando por mim, tá? Não é a doutrina espírita, mas eu estou falando por mim. Esse é o momento nosso de despertar. Nós acabamos de acordar. Agora é que a gente vai estar se preparando para outras existências. Pode ter certeza disso. Bom, para mim, pelo menos, é isso, né? E como é difícil, não? A gente pegar e ver tanta coisa assim, em termos do conhecimento, a gente aprender, agora tem que pôr em prática. E agora? Essa é a parte difícil. Né? Porque a teoria, podemos dizer que até a gente já sabe, mas a prática exige um pouquinho mais, né? É como assim, a gente sabe que exercício fazer, né, para manter aí, ó, o corpo e tudo e tal. Mas e a coragem de levantar cedo, um dia frio e correr, ou ir para academia, ou sei lá, se alimentar e fazer em casa alguma coisa, enfim, né? Tem uma figura de linguagem que eu me lembrei agora, falando em quanto é difícil, né, nós caminharmos depois de conhecermos a doutrina espírita e entendermos melhor o Evangelho de Jesus, porque tudo depende da gente, né? Então é muito difícil, porque encontrar a vontade, encontrar forças, como disse, né, a Ana Paula, no último momento a gente pode realmente fraquejar, né? Mas aí vem a figura de linguagem que eu queria estar falando para vocês, né? Que eu aprendi há muito tempo com o senhorzinho, conversando exatamente sobre isso, né? Sobre o quanto é difícil a gente tá indo, né, nesse caminho, nos esforçando, porque depende só da gente. Nós temos que contar só com a gente nesse caminho, né? De evolução, né? Apesar de estarmos juntos, por exemplo, a evolução ela é individual. Não adianta ele ficar falando para mim, né, se eu não entendo, se eu não interiorizo, né? Então ele vai e eu fico, não tem jeito, ele vai para seguindo o caminho da evolução e eu vou ficando um pouquinho para trás, porque depende só de mim mesmo. Então essa figura de linguagem que eu queria falar para vocês é a seguinte: olha, quando nós temos pedaços de carvão, né, todos juntinhos, e a gente põe fogo, né, eles se aquecem uns aos outros, e aí eles ficam quentes, né, até que todos se apaguem. Mas, dependendo da quantidade que você pôr, vai ficar bastante tempo quente, né? Mas se você tira, estão todos quentinhos ali, né? Se você pega todos acesos, se você pega um e põe para fora do local onde ele estava, ele vai esfriar e vai apagar muito rapidamente. Então, gente, o melhor é a gente estar junto, estar nos auxiliando,
estar realmente lembrando uns aos outros sempre dessas lições que nós estudamos, né? Estar lendo os livros é um companheiro para que a gente possa realmente estar lembrando sempre do caminho que nós escolhemos e queremos seguir, né? Então é isso, juntos, nós temos que ir juntos. É evidente que é individual a evolução. Cada um vai entender dentro da lógica de si próprio, né? Da lógica que nós temos, né? Mas um com o outro, sempre aquecidos ali, nós vamos para frente. Era isso que eu queria falar. Apesar de toda dificuldade, se estivermos juntos, nós seguiremos em frente. Posso fazer um comentário? Eu já estava sentindo sua falta. É, eu acho que eu vou insistir só num outro ponto, né? Que a gente tá numa escola e a gente tem que aceitar que a gente vai errar. É importante a gente aceitar não é falha, não é defeito, é simplesmente o efeito do aprendizado, né? Ninguém aprende acertando, a gente aprende muito mais errando do que acertando. E a partir do momento que a gente aceita errar e a gente aceita que as situações não serão como a gente idealiza, a gente está aprendendo a ser humilde. Por isso que tudo concorre para o bem, por isso que até nos momentos mais difíceis, até nos nossos erros, a, o plano concorre para o bem, porque tudo é um aprendizado, né? Então, quando a gente erra, a gente aprende o erro em si, né, o que levou àquele erro, mas ao aceitar que nós somos falíveis e que nós somos frágeis, né, como eu falo, a gente tá aprendendo a ser humilde, porque quem não quer errar, quem quer sempre acertar, quem quer louros, quer elogios, é o egoísta e o orgulhoso, né? Quando que a gente vai parar de errar? Horas. Quando a gente entender que certas coisas são desnecessárias, mas para a gente entender que essas coisas são desnecessárias, a gente tem que se desprender delas. E ao se desprender delas, no meu entendimento, é um processo doloroso. Não é um processo fácil. Então a gente vai errar da mesma forma que a gente vai sofrer o crescimento, né? Agora, se a gente se torna rebelde a tudo isso, se a gente acha que não deveria sofrer, que não deveria errar, a gente vai ser insistente. E ao ser insistente, aí sim, eu acho que é até fazer uma correção no que eu falei, não é sofrimento, é dor, né? Ao ser insistente, aí a gente sofre, né? Ao ser rebelde, a gente sofre. Ao não entender que a materialidade, que nem você estava falando, Luiz, né? Que às vezes a gente se mata de trabalhar por uma questão material e esquece da questão espiritual, né? Porque os problemas da materialidade tomam conta da gente. Enquanto a gente não souber balancear essas coisas e não entender que o meu organismo precisa de certas coisas, mas o meu espírito também precisa de outras coisas, enquanto eu achar que, por exemplo, vou no centro, é chato, não, essa semana eu não vou no centro, ou essa semana eu vou fazer isso, etc. Enquanto a gente não dá a mesma atenção para o nosso espírito que a gente dá para o nosso corpo, a gente vai continuar persistindo nesses erros, né? A gente vai continuar persistindo. Então, o que eu queria dizer com isso é que manter essa rebeldia não vai levar a gente a lugar nenhum, né? E não aceitar as nossas limitações também não vai levar a lugar nenhum. Então, se a gente fosse um pouco mais honesto conosco mesmo, a gente evoluiria muito mais rápido, né? Mas a gente acha que pode mudar as regras do jogo.
né? No fundo é isso. A gente acredita que por algum mistério a gente vai ser capaz de mudar as leis divinas, né? E vamos mudar a regra do jogo para satisfazer a minha vontade egoísta e orgulhosa. As coisas não acontecem desse jeito, né? Quanto mais rebelde a gente for, quanto mais insistente no erro nós formos, mais a gente vai sofrer. Então, admitir que a gente, só para terminar, admitir que a gente é frágil não é uma fraqueza, na verdade é uma grande coragem. Fraqueza é a gente sentir que a gente pode tudo, né? Acho que é isso. Não sei se eu confundi mais do que ajudei mais. É aquela coisa, né? Ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor. E é melhor a gente sempre aprender pelo amor, né? E aí a gente não sofre tanto. É isso mesmo, Fernanda. Mas assim, tem uma coisa nesse ditado que às vezes leva as pessoas a crer numa falácia, né? Que a gente fala assim, é melhor aprender pelo amor do que pela dor, né? Como se aprender pelo amor fosse a ausência da dor. Não, É, exatamente. não é Quando a isso. gente entende, que foi até o que foi dito hoje no, no que a gente leu, até com relação à perda de um ente querido, quando a gente entende tudo que envolve, a gente sofre menos. É a compreensão, né? Quando a gente tem a compreensão, a gente sofre menos. E para isso a gente precisa estudar. Eu vejo por esse lado. Não é que a gente deixa de sofrer, a gente vai sofrer, mas a gente vai sofrer entendendo. Então é uma dor, é aquela coisa, né? Vai doer, mas a gente vai entender. Então, eu Sabe vejo por uma... assim. Não, eu concordo plenamente. Tem uma Uhum. analogia muito boa para a gente entender, diferenciar entre a dor e o sofrimento. A dor é assim, bati o dedo na quina da cama. Todo mundo aqui provavelmente já passou por isso. Dá aquela dor, né? Mas Aí passa, não passa. passa? Uhum. É. Uhum. O sofrimento é porque você bateu o dedo na quina da cama, você sai chorando, pedindo para todo mundo sentir a dor É. que você está sentindo, aí senta e chora, e chora, e chora, e E aquilo carrega permanece. aquilo, é verdade. E a dor, ela continua. Não é que você deixou de tirar a dor e você só está mimado chorando. Não, Uhum. você sente a dor, o sofrimento. Então, é Uhum. como se você estivesse dizendo para o seu cérebro, olha, continua sentindo isso porque eu gosto, né? Porque eu Uhum. gosto porque está todo mundo prestando atenção em mim, né? E essa atitude a gente já teve por vários e vários... A gente vem mantendo essa atitude por milênios, né? O Uhum. que talvez a gente precise fazer olha, doeu, mas, né, sacode a O poeira, que que eu posso levar disso, né? isso, levanta, É. sacode a poeira e dá a volta por cima, e vai embora. Uhum. Porque o que que a gente vai lucrar persistindo nisso? Eu acho que essas são as perguntas que a gente precisa fazer honestamente para cada um de nós, toda vez que esses fatos ocorrerem. O que que eu estou ganhando persistindo nisso? Nós precisamos lembrar, eu acho que é corretíssimo isso, sabe? Agora, nós não precisamos nos culpar, né? Porque cada um tem o seu tempo. É E, verdade. né? Mas isso é muito sério. Nós devemos ter o nosso tempo, mas focar no dia seguinte, pensando pensando em tudo isso, né? Que Uhum. nós vamos ter que conseguir isso, né? Eu acho que isso que é o belo desse conhecimento que nós tivemos o privilégio de ter nas nossas mãos, né?
mesmo porque nós estamos prontos para recebê-lo, né? Porque senão poderia chegar nas nossas mãos e a gente deixar para lá, né? Como muitas pessoas fazem, né? Está na época de entender isso, né? Mas é tão bonito, sabe? Isso tudo que nós estamos vendo, que nos amadurece um pouco mais rápido. Por isso que é bom a gente estar junto, né? Com cada um com as suas dificuldades e junto com o outro, sabendo que o outro também tem dificuldade, né? E que passa por todo sofrimento para poder amadurecer, nós vamos seguindo em frente, né? Cada vez mais querendo estudar, cada vez mais querendo sentir o que nós estamos sentindo agora. Essa união de pensamentos com um único objetivo, e esse objetivo de amadurecer, né? Que esse conhecimento nos traz, né? O belo de tudo isso é o amadurecimento espiritual que ele vem, que esse momento nos traz, né? A gente pega aí 7 dias da semana e nós estamos aqui durante um dia da semana, durante 1 hora, 1 horinha e meia, né? E olha o quanto nós estamos aprendendo, amadurecendo, né? Agora falta a gente pôr em prática, mas nós estamos aqui aprendendo durante 1 hora e meia, durante 7 dias, né? Imagina se nós fizéssemos isso todos os dias, todas as horas que a gente pudesse, né? Nós já estaríamos realmente lá na frente. O que é isso? O que nós temos que fazer para continuar o amadurecimento, né? É o estudo, é a conversa saudável, né? É a busca, né, da opinião do outro, né? É estarmos juntos para isso, né? Cada um dando a Posso sua opinião para poder crescer. só tem uma eu estava pensando no que você estava falando, Beth, e teve uma parte no estudo hoje que estava falando sobre o espiritismo explicar muita coisa, né? Eu acho que essa muita coisa que o espiritismo explica é para a gente aprender a equilibrar essas diferentes dimensões da nossa personalidade, não é nem da nossa vida, mas é da forma como a gente se enxerga. Sim, Eu tenho que admitir que, ao mesmo tempo que eu sou frágil, vou errar, eu não posso permanecer parado nessa fragilidade. Da mesma forma que eu preciso ser indulgente com aquele que comete os erros contra a minha pessoa ou que de certa forma me machuca. E a gente vai dançando, né, nessa dança. E qual que é a regra maior para isso, né? Eu fiquei pensando enquanto você estava falando. Horas, qual é a lei que os espíritos falam dentro do livro dos espíritos que é a mais importante, senão a lei de amor, justiça e caridade? Como que a gente consegue ser justo com nós mesmos e com os demais se a gente não exercer o amor e nem a caridade? Porque as outras leis, elas por si só vão se colocando nas suas posições, né? Elas não, a gente perceber muito bem as outras leis, a gente não é tão agente das outras leis como a gente é agente dessa lei. Porque é amando e fazendo a caridade que a gente consegue ser justo conosco e com os demais. Eu não sei se eu me fiz entender, mas a, a, existe um processo que a gente precisa admitir para nós mesmos, se a gente quiser, né, sair desse plano para ir para um plano melhor, que a gente precisa achar esse equilíbrio e precisa começar a agir. E a gente já patinou por muito tempo
por muito tempo, sabe? A gente já usufruiu desse planeta por muito tempo. Os prazeres, né, desse planeta, né? Eu quero dizer. Então, não é que não quero aqui dizer que de maneira alguma que a gente tenha que se punir ou tenha que se castigar, mas a gente tem que assumir a nossa responsabilidade perante a nossa evolução. Está na hora, né? Eu não sei, Coisa que... pelo menos essa é a minha visão. Não, eu acho que tá bem coerente. Inclusive, eu faço uma analogia com cheque especial, né? A gente invade o cheque especial, mas se a gente não quiser algo assim pior, né? A gente vai ter que, sabe, resolver isso aí, né? Apertar o cinto, fazer alguma coisa para que zere de novo, para que entre no azul. Então, é mais ou menos isso. Não é punição, não é nada. É a maneira que nós temos de realmente reverter o processo. E só depende da gente, né? Eu fico pensando e as coisas vêm na minha cabeça e eu não consigo muitas vezes organizar, mas eu acho que essa ideia de que nós somos devedores, eu não sei o quanto que ela é saudável, sabe? Mas, ao mesmo tempo, fica difícil a gente não entender que... Eu não sei se é difícil entender, mas eu não sei por que as pessoas ainda... Eu acho que depende muito do amadurecimento espiritual também, né? Mas não tem uma hora que cansa? Será que não tem uma hora que cansa? Eu fico me perguntando isso. Às vezes eu olho algumas pessoas e eu fico me perguntando, mas será que não cansa? Por que não cansa? Daí a única coisa que me vem na cabeça é esse amadurecimento. Porque por mais que tenha dívidas, não cansa, né? Certos espíritos. Então, não sei se eu estou muito incompreensível ultimamente, mas... Mas cansa, você diz no sentido de contrair mais dívida, né? Nesse De sentido? sofrer também, né? Aham. Porque eu não acredito que as pessoas, que esses espíritos tenham sossego. Eu não compartilho dessa ideia. Eu acho que eles sofrem, sim. De alguma maneira, eles sofrem. Olha, eu posso dizer com toda segurança, cansa, sofre, tudo isso que você falou. Às vezes a gente conversa com espíritos assim estacionados no mal há muito tempo. Você conversa com ele, você demonstra algum respeito, aí eles despertam e eles admitem, eu estou cansado. Sim, alguns não falam exatamente isso, mas muitos falam, eu estou cansado. Só que, por outro lado, eles acham que não tem mais cura. Chegaram a tal nível de fazer maldades, de estacionar na inferioridade, que acham que não tem mais jeito. E aí é fácil convencer eles. Falar, escuta, é só ver o meu caso. Eu estou aqui hoje tentando ajudar alguém. Mas o que eu fiz no passado? E você pode até ver isso aí. Para você, é claro, ver isso. Você vê com os olhos do espírito. Não fala o que está vendo, mas você vê que não. Então, hoje eu estou numa condição que te permite fazer, sabe? Ah, então tem jeito. Tem jeito. Mas esse cansaço, Fernanda e Ana Paula, né, e demais, isso existe sim, cansa. E olha, eu escutei de espírito um pouco melhorado, assim, né, amigos espirituais falando, embaixo dessa casca, sabe, aquela casca dura, né, que a pessoa apresenta, porque é importante se apresentar dessa maneira, tem um irmão que sofre. Ele não tem pai. É legal você falar isso, Luiz, porque eu sempre, quando falava em espírito obsessor, eu sentia arrepio. Eu ficava apavorada, eu ficava com medo. E aí, depois que a gente passa a estudar e aprender mais e mais e mais, hoje eu sinto compaixão, porque eu vejo o tanto de sofrimento em que esses espíritos se encontram. Então, assim, nas minhas orações, até nas minhas preces, eu também peço até por eles, porque tem muitos ali
que estão ali, como você falou, há anos, milênios, e que já são esquecidos por muitos. Às vezes, um ou outro lembra. Tem um livro do André Luiz, Libertação, que eu li recentemente, que esse livro é a coisa mais linda nesse sentido, de resgate desses espíritos em sofrimento, que faziam o mal por questões pessoais, e depois a gente vê o quanto bonito é o trabalho, né, dos que eles chamam de tarefeiros, né, em resgate desses irmãos que sofrem. E é isso mesmo, é isso que eles cansam, porque são anos e anos no sofrimento, né? Uma das coisas boas é que o amadurecimento faz a gente sofrer menos, né? Uhum, Porque a gente vai amadurecendo e as leis de Deus que estão na nossa consciência, elas vêm mais à tona e a gente vai se apegando mais isso que a Ana Paula falou é muito certo. Hoje, a lei de amar ao próximo como a si mesmo, né? Ela tem que estar presente, porque se você ama o próximo como a ti mesmo, você vai compreender o tempo do outro, você vai compreender a diferença do outro, é verdade. e você vai compreender, inclusive, o seu tempo, Uhum. né? E o mais importante dessa história toda é que, por que o sofrimento? Porque nós infringimos demais a lei de Deus. E eu acho que agora é um momento em que nós cansamos de infringir essas leis, né? Então, o que nós estamos querendo agora é o amadurecimento, o que nós precisamos, né? É o amadurecimento para que a gente não infrinja mais essas leis, né? E aprenda a amar o próximo como a gente se ama, né? Porque eu vou repetir uma coisa que todo mundo já sabe, né? Para as nossas dificuldades, né? A gente dá desculpa para tudo, né? Ah, não, eu fiz isso porque eu, né, aquilo. E para o outro, não, a gente não tem desculpa, né? Eu gostaria de, claro, né, que se ninguém mais for falar alguma coisa, eu gostaria de fazer a prece final. Claro que é necessário saber se ninguém quer falar, né? Complementar. Silêncio? Não, amiga, Eu estou falando aqui, eu achei que estava no... Por mim, pode encerrar. eu também acho que Hoje nós temos bastante coisa para refletir durante a semana, né? Bastante coisa. Então, vamos nos posicionar melhor aonde nós estamos, né? Ficar com o corpo bem confortável, para continuarmos a sentir essas bênçãos que caem dos céus sobre cada um de nós, cai sobre os nossos lares, sobre todos aqueles que estão conosco, na mesma casa, cai também sobre aqueles a quem amamos, porque quando nós recebemos as bênçãos de Deus, nosso Pai, imediatamente nós já pensamos que essas bênçãos poderiam ir até aqueles a quem nós amamos. E com certeza eles estão recebendo também. Mas nós aqui estamos sendo privilegiados, porque conosco estão os amigos espirituais nos auxiliando no entendimento do estudo da noite de hoje. Além deles nos auxiliarem nessa compreensão, existem aqueles que estão com as mãos sobre as nossas cabeças, ajudando-nos
para que nós tenhamos forças de seguir, almejando a maioridade do nosso espírito, porque, no fundo, nós almejamos a felicidade para nossas vidas, mas só vamos alcançá-la com o amadurecimento do nosso espírito. E assim, Senhor Jesus, agradecendo-te imensamente por esses momentos, nós aqui, Senhor, queremos te pedir forças e coragem, não para passar por cima das nossas dores, das nossas dificuldades, mas para compreendê-las e para sempre dar o exemplo, Mestre, das lições que já conhecemos do teu Evangelho. Faça de nós, Senhor, dentro daquilo que já é possível, sermos instrumentos do bem, onde quer que estejamos. Uma palavra amiga, um sorriso, um abraço, que nós possamos ajudar, Mestre querido, onde estivermos, e quem quer que esteja precisando de nós. Nesse momento em que somos abençoados, Senhor Jesus, por tantas bênçãos caindo sobre nós, nós também vamos lembrar daqueles que ainda não têm, como nós, Senhor, a maioridade espiritual e fazem o outro sofrer em vez de compreender e amar. Auxilia a todos, Senhor Jesus, a adquirir esta maioridade, para que não causem maior problemas para as suas vidas. Para que com a maioridade espiritual possam auxiliar na dificuldade do outro e não aumentar a dificuldade do outro. Em cada canto do nosso planeta, querido Mestre Jesus, que essas chuvas de bênçãos que recebemos agora possa cair sobre cada indivíduo, cada criatura, Senhor, que o nosso Pai criou. Que seja abençoado o local onde moramos, que seja abençoado o nosso planeta tão bonito, Senhor. O nosso planeta azul, que onde quer que olhemos, só tem belezas. Que a sua paz, Mestre querido, a paz que sentimos agora possa perdurar em nossos corações, até que nós possamos nos encontrar novamente aqui para estudar um pouco mais, querido Mestre, para a nossa maioridade espiritual. Que assim seja, Senhor, agora e sempre. Assim seja. Obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Boa noite. Beijo, Obrigada.